Os rolos dourados de Hollywood sempre tiveram um lado obscuro. Mas, e se eu dissesse que alguns dos filmes que você ama foram financiados por mafiosos, barões da droga e vilões da vida real que não apenas assistiam ao crime na tela, mas o traziam para o set? Esqueça produtores inofensivos e notas de estúdio. Aqui, os investidores tinham contagens de corpos. Já se perguntou o que acontece quando o dinheiro por trás das câmeras vem com uma lista de alvos? Prepare-se, porque o que está escondido nesses créditos de filmes pode simplesmente te deixar de olhos bem abertos. The Cotton Club, 1984. Antes mesmo de você ouvir a frase filme de máfia, havia uma máfia por trás do filme. The Cotton Club, um épico luxuoso de Francis Ford Coppola ambientado no submundo do jazz do Harlem, estava ele próprio imerso em dinheiro de verdadeiros senhores do crime. Pense em magnatas do cinema de terno risca de giz. Tente figuras sombrias em coletes à prova de balas. A parte mais selvagem. O financiamento do filme se desenrolou como uma cena deletada de Os Bons Companheiros, exceto que ninguém estava atuando. Nos bastidores, um extravagante e impulsionado por cocaína empresário chamado Roy Radin queria entrar em Hollywood. Entra em cena Robert Evans, lendário produtor da Paramount e imã para o caos. A colaboração deles começou com apertos de mão e sonhos de ouro do Oscar. Mas o orçamento de 58 milhões de dólares do filme não veio apenas dos cofres do estúdio. Entra o advogado da máfia, David Beigelman, financiadores sombrios e, inconfundivelmente, o dinheiro de verdadeiras organizações criminosas da costa leste e costa oeste. Não era apenas troco. Dinheiro de drogas, notas lavadas e investimentos da máfia fluíam todos para a produção. À medida que o custo do filme aumentava, os criminosos queriam mais do que uma parte. Conflitos internos, ameaças e intimidação marcaram as filmagens. O set estava repleto de segurança privada, não para proteger as estrelas, mas para impedir que gangsters extorquissem os produtores. E quando o corpo de Roy Radin apareceu, crivado de balas, em um canyon remoto, a verdade veio à tona. O infame assassinato do Cotton Club explodiu nas manchetes, envolvendo desde estrelas de Hollywood até mafiosos e atrizes decadentes. Os detalhes? Radin foi executado em um assassinato ao estilo da máfia, por causa de uma parte dos lucros, com ligações que remontam a negócios de drogas, a solucionadora de problemas de Hollywood Karen Greenberger e a rumores de outros crimes não resolvidos. Ironicamente, o filme finalizado é uma visão deslumbrante e estilizada da vida noturna criminosa do Harlem, mas a verdadeira ação sempre esteve fora da tela. O Cotton Club fracassou nas bilheterias, deixando apenas rumores, reputações arruinadas e um dos casos arquivados mais infames da indústria. No final, provou-se que, às vezes, os criminosos mais assustadores não estão na frente das câmeras, mas nos créditos. Gotti, 1996. Alguns filmes são tão próximos da vida real que você pode praticamente sentir o cheiro da pólvora. Gotti, o drama da máfia feito para a TV, não era apenas sobre o Teflon Don de Nova York. Foi alimentado, dirigido e sombreado pelo próprio mundo que retratava. Enquanto a maioria das histórias de Hollywood sobre crime organizado depende de pesquisa e consultores, esta tinha a verdadeira família Gambino, espiando por cima do ombro e talvez até alcançando suas carteiras. A produção do filme foi como caminhar por um campo minado em um terno Brioni. Começou de forma bastante inocente, com o escritor Steve Shagan e o produtor Robert Cooper, ansiosos para capturar a história de John Gotti, o chefe da máfia mais notório desde Capone. Mas Gotti não era um sujeito comum. Em 1992, enquanto o roteiro circulava, o próprio John Gotti estava enfrentando julgamento após julgamento, ganhando manchetes a cada sorriso e aceno. O apelo da autenticidade aproximou os cineastas do submundo mais do que qualquer um esperava. Rumores rapidamente circularam de que os próprios associados de Gotti, alguns com nomes limpos, outros infames no Brooklyn e em Queens, ofereceram ajuda com financiamento, locais e até mesmo elenco. Os mafiosos frequentavam o set, contando histórias e fazendo correções e, segundo rumores, de olho no fluxo de caixa da produção. Em um episódio surreal, os produtores foram supostamente convocados para reuniões privadas com cavalheiros a quem você não quer dever dinheiro. A mensagem: faça direito e mantenha certas cenas precisas. Ou então:
Um ex-associado chegou a afirmar que o filme recebeu empréstimos que não vinham com a papelada típica de estúdio. A linha entre fato e ficção ficou ainda mais turva, quando o elenco e a equipe do filme começaram a ouvir histórias sobre as façanhas reais de Gotti diretamente de homens que realmente estiveram ao lado dele no tribunal ou na sala dos fundos de um clube social italiano. Alguns atores foram avisados para não fazerem muitas perguntas, enquanto outros recebiam telefonemas tarde da noite oferecendo conselhos. Em última análise, o filme Gotti tornou-se um imã para todos os aspirantes a mafiosos, com a produção servindo como um playground para a elite criminosa de Nova York. Apesar, ou talvez por causa dessas conexões, Gotti tornou-se um sucesso cult. Não era uma visão distante e glamurosa da vida mafiosa. Era íntimo, pessoal e perigoso. Se você quer assistir a um filme de máfia com impressões digitais reais do submundo por toda parte, não há melhor ou mais arriscado do que este. Goodfellas, 1990. Quando Os Bons Companheiros de Martin Scorsese chegou às telas, o público ficou impressionado com sua energia crua, violência a sangue frio e a sensação de que era um pouco real demais. Isso porque, por trás dos ternos icônicos e da trilha sonora, havia mais máfia na mistura do que a maioria das pessoas percebia, e nem tudo era faz de conta. Parte do dinheiro que ajudou a fazer Goodfellas não veio apenas de Hollywood. Ele surgiu do submundo criminoso de Nova York. Scorsese queria algo autêntico, e o autêntico veio até ele. Os consultores não eram apenas ex-policiais ou jornalistas. Eles eram ex-mafiosos, caras com rostos que você não gostaria de ver no fim de um beco escuro. Esses não eram consultores técnicos. Eram os homens nos quais o filme foi baseado. Henry Hill, o notório mafioso no centro da história, esteve envolvido em cada etapa, compartilhando histórias, corrigindo diálogos e até apontando quais cenas eram muito suaves. Mas a autenticidade não parou por aí. O financiamento para Goodfellas foi supostamente adoçado por acordos por baixo dos panos e pelo envolvimento de figuras sombrias com seus próprios interesses em ver a história da máfia contada de uma certa maneira. Segundo pessoas de dentro, alguns investidores tinham mais do que apenas amor pelo cinema. Eles tinham fichas criminais. O próprio set era um verdadeiro quem é quem de personalidades ligadas à máfia. Alguns figurantes eram gangsters reais, usando o filme como álibi ou uma chance de lavar um pouco de dinheiro. Os membros da equipe brincavam nervosamente que, se você perdesse dinheiro no filme, não gostaria de cobrar pessoalmente. Até o próprio Scorsese admitiu ter recebido telefonemas de caras que insistiam na precisão histórica. Houve avisos: retrate certos chefes com respeito, ou você pode encontrar sua sala de edição desprotegida. Ray Liotta, mais tarde, confessou que algumas cenas eram tão intensas que você podia sentir os fantasmas de mafiosos reais espreitando fora da câmera. Os Bons Companheiros acabou se tornando uma obra-prima cinematográfica, uma carta de amor e um conto de advertência ao mesmo tempo. Imortalizou a máfia e, de uma maneira distorcida, deixou que eles lucrar com a própria lenda. As linhas entre arte e vida, legal e ilegal, eram tão confusas quanto a declaração de impostos de um mafioso. No final, o sucesso do filme significou que todos foram pagos, alguns mais discretamente que outros. Donnie Brasco, 1997. Às vezes, um filme sobre crime está tão imerso na realidade que você se pergunta se as câmeras são as coisas menos perigosas no set. Essa é a história por trás de Donnie Brasco, a saga de infiltração, que borrava as linhas entre a produção de filmes e o dinheiro da máfia de maneiras que fariam o FBI suar. Baseado na história real da infiltração do agente do FBI Joseph D. Pistone na família criminosa Bonanno, Donnie Brasco é uma aula magistral de tensão, traição e paranoia do submundo. Mas a própria jornada do filme até a tela poderia ter sido seu próprio filme de máfia. Para começar, alguns dos produtores e financiadores tinham conexões em Nova York que levantaram mais do que algumas sobrancelhas. Fofoqueiros da indústria afirmam que uma parte do financiamento do filme foi canalizada por meio de parceiros silenciosos, homens com negócios nas áreas de construção, casas noturnas e gestão de resíduos, código da máfia para os suspeitos de sempre. Um financiador, mais tarde indiciado por acusações de extorsão, tinha uma ligação direta com o projeto. O dinheiro passava por camadas de empresas de fachada, apenas nebuloso o suficiente para o estúdio ignorar, mas transparente o bastante para qualquer pessoa informada reconhecer o cheiro das ruas. Algumas cenas foram filmadas em locais arranjados por amigos da família, sem necessidade de permissões, apenas um aceno de um chefe do bairro.
A influência criminosa não se limitava ao dinheiro. Mafiosos da vida real apareceram no set, alguns procurando trabalho, outros apenas curiosos. O guarda-roupa de Al Pacino estava tão perfeito que um ex-assassino supostamente perguntou se ele havia emprestado os sapatos reais de Lefty Ruggiero. Histórias de intimidação, mudanças de roteiro de última hora e conselhos noturnos para os produtores eram abundantes. Até o próprio Pistone se preocupava que parte do financiamento do filme pudesse se tornar um pesadelo probatório se alguém decidisse investigar a fundo. Mas aqui está o ponto crucial. Donnie Brasco não apenas trouxe o submundo para a tela, ele os convidou para a estreia. O filme finalizado é um retrato de cortar os nervos da vida dentro da máfia, tornado estranhamente autêntico pelas impressões digitais reais da máfia em toda a produção. A linha entre a fantasia de Hollywood e a realidade das ruas nunca foi tão tênue ou mais perigosa. O Poderoso Chefão, 1972. Nenhum filme nesta lista é mais mítico ou mais envolvido com a máfia do que O Poderoso Chefão. É o épico definitivo da máfia, mas o que a maioria dos espectadores não percebe é o quanto a máfia se enraizou no DNA do filme. Se você pensava que O Poderoso Chefão era apenas um produto do brilhantismo do estúdio, você está apenas meio certo. A outra metade veio cortesia das 5 famílias de Nova York, gostasse Hollywood ou não. Quando a Paramount Pictures aprovou o best-seller de Mário Puzo, a máfia da vida real não ficou satisfeita. Rumores iniciais espalharam-se de que a Liga dos Direitos Civis Ítalo-Americanos, liderada por Joe Colombo, um grande chefe da máfia, exigiu a aprovação do roteiro. O que não é tão amplamente conhecido é que os primeiros investidores e apoiadores, preocupados com as finanças de Hollywood e o conteúdo potencialmente controverso do filme, buscaram dinheiro de fontes privadas. Algumas dessas fontes, ao que parece, tinham sobrenomes que terminavam em vogais e um histórico de interesses comerciais em boates, sindicatos e concreto. A lenda diz que envelopes de dinheiro eram entregues a figuras-chave da produção, muitas vezes com lembretes sutis para manter a máfia com uma aparência nobre. Consultores da máfia circulavam pelo set, garantindo que as cenas fossem precisas ou, às vezes, suavizadas. Um mafioso até exigiu um papel como figurante e conseguiu. Enquanto isso, o elenco foi avisado para não improvisar nada desrespeitoso sobre chefes da vida real. Quando a equipe de Francis Ford Coppola filmou em Nova York, eles eram frequentemente seguidos por sombrios simpatizantes em Cadillacs, garantindo que tudo corresse bem. Há também a questão nada pequena das redes de proteção. A Paramount supostamente pagou taxas elevadas para garantir a segurança de seu elenco, equipe e equipamentos caros. Em um caso, a palavra máfia foi supostamente removida do roteiro a pedido da Liga. Falar sobre notas de roteiro com dentes. O resultado? O Poderoso Chefão tornou-se um marco do cinema americano e uma homenagem não intencional aos próprios criminosos que pretendia expor. É o filme de máfia mais glamouroso de todos os tempos e talvez, apenas talvez, o mais envolvido com a máfia. Scarface, 1983. Alguns filmes simplesmente atraem problemas. Scarface, a obra-prima polvilhada de cocaína de Brian De Palma, é notória por ultrapassar os limites da violência e do excesso. Mas o que é menos conhecido é que, enquanto Al Pacino dava vida a Tony Montana, verdadeiros chefes do tráfico de Miami estavam batendo a porta oferecendo dinheiro, proteção e talvez um pouco de contribuição criativa. Hollywood nunca dançou tão perto do fogo. Enquanto De Palma e o roteirista Oliver Stone se estabeleciam em Miami, a cidade estava no meio de uma explosão de cocaína. Verdadeiros chefões queriam fazer parte do espetáculo. De fato, a produção foi supostamente atrasada e as locações foram mudadas depois que a equipe recebeu ameaças veladas de criminosos locais que não gostaram da forma como seu mundo estava sendo retratado. Mas não eram apenas ameaças. Nos bastidores, algumas ofertas muito sérias de investimento vieram do submundo de Miami. Alguns queriam participações especiais. Outros queriam ajudar com a autenticidade das sequências do tráfico de drogas em troca de uma parte dos lucros. Ou, pelo menos, uma menção nos créditos. Havia rumores de que alguns dos financiadores do filme, empresas de fachada com endereços misteriosos e membros do conselho ainda mais misteriosos, eram frentes para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. As autoridades mantinham um olhar cauteloso, mas Hollywood, sempre desesperada por dinheiro, às vezes fazia vista grossa quando o cheque era compensado. A produção foi atormentada por assédio e intimidação.
Uma noite, vários trailers foram vandalizados e uma mensagem ameaçadora foi deixada para De Palma. Como resultado, uma parte do filme foi filmada em Los Angeles, longe dos elementos mais selvagens de Miami. Ironicamente, o caos nos bastidores deu a Scarface um ar de perigo e autenticidade que nenhuma atuação metódica poderia comprar. O filme finalizado é um delírio febril de ambição criminosa, mas seu verdadeiro legado pode ser a forma como convidou o submundo a financiar a fantasia. Em uma cidade construída com dinheiro do tráfico, Scarface foi tanto um reflexo quanto um produto de seu tempo. Pulp Fiction, 1994. Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, é uma viagem selvagem e anárquica pelo submundo sórdido de Los Angeles, mas a história de seu financiamento pode ser ainda mais retorcida do que o próprio enredo. O cinema independente nos anos 1990 era um negócio arriscado, e o risco atrai um certo tipo de investidor, nomeadamente aquele que não se importa se o dinheiro vem com um pouco de sangue. A Miramax distribuiu Pulp Fiction, mas o financiamento original foi um mosaico de investidores privados. Alguns eram cinéfilos. Outros, segundo rumores persistentes, estavam procurando maneiras de transformar negócios em dinheiro vivo em lucros legais. Vários dos primeiros apoiadores tinham antecedentes na noite. Clube e cena de clube de strip, indústrias notórias por lavar dinheiro da máfia. O próprio Tarantino já brincou sobre as personalidades coloridas que participaram de suas primeiras reuniões. E se as histórias forem verdadeiras, pelo menos um sócio silencioso foi posteriormente condenado por acusações de extorsão não relacionadas ao filme. Durante a produção, sacos de dinheiro supostamente trocavam de mãos com poucas perguntas feitas. Alguns membros da equipe mais tarde afirmariam que certas faturas foram pagas em dinheiro no estacionamento por um cara que definitivamente não era do ramo cinematográfico. Se você acha que isso é apenas fofoca de Hollywood, considere o seguinte. Uma força-tarefa do Departamento de Polícia de Los Angeles investigou brevemente vários investidores de Pulp Fiction por lavagem de dinheiro depois que um deles foi implicado em uma investigação criminal mais ampla. Nada ficou comprovado, mas a lenda só cresceu. O resultado é o filme cult definitivo, feito com um tipo de abandono imprudente e ambiguidade financeira que só se obtém quando todos os envolvidos estão um pouco receosos de que a verdadeira história venha à tona. Pulp Fiction mudou o cinema, mas também lembrou Hollywood que quando você brinca com fogo, pode acabar se queimando ou tendo um sucesso. Era uma vez na América, 1984. Era uma vez na América de Sergio Leone. Não é apenas um épico sobre gangsters, traição e o sonho americano que deu errado. É um filme com impressões digitais da máfia por toda a película. Enquanto a história expansiva do filme sobre bandidos judeus subindo na vida na Nova York da Era da Proibição é lendária, o verdadeiro drama estava acontecendo em salas de reunião e becos por toda a Europa, onde a linha entre investidor e chefão era tão fina quanto uma lâmina de barbear. Leone, já um titã cinematográfico graças aos seus westerns spaghetti, queria que sua obra-prima superasse qualquer coisa que Hollywood já tivesse produzido. O problema, sua visão, exigia não apenas tempo e paciência, mas muito dinheiro. Os estúdios americanos forneceram algum financiamento, mas o verdadeiro dinheiro, os montes de liras, francos e dólares não rastreáveis, vieram da Itália, graças a um elenco de produtores cujos trabalhos diurnos incluíam crime internacional. As conexões são quase cômicas, se não fossem tão descaradas. Pelo menos 2 grandes financiadores italianos foram posteriormente indiciados por lavagem de dinheiro da máfia. Um por tráfico de heroína, outro por uma rede de contas offshore que faria um banqueiro corar. Um produtor, estampado nos tabloides europeus após um escândalo de corrupção, desapareceu no ar, deixando para trás contas não pagas, advogados nervosos e muitos sussurros nervosos sobre de onde realmente vinha o dinheiro. As filmagens às vezes pareciam mais uma cúpula da máfia do que um set de filmagem. Os membros da equipe trocavam histórias sobre conselheiros que chegavam em ternos sob medida, todo charme e ameaça, oferecendo orientações sobre tudo, desde o diálogo até onde o corpo deveria ser enterrado, literalmente e cinematograficamente. Algumas locações em Nova York só ficaram disponíveis após grandes pagamentos em dinheiro anônimos para chefes sindicais, com conexões que você não questionava se valorizava suas rótulas. Os contratos de catering foram para empresas com fichas criminais suspeitamente longas, e mais de uma vez cenas foram atrasadas porque um amigo da produção queria inspecionar o set.
O sabor criminoso não parou na beira da água. Quando o filme estreou na Europa, as listas de convidados pareciam um quem é quem do submundo. Mafiosos, políticos, estrelas e seus nervosos guarda-costas, todos se encontrando em festas luxuosas. Alguns sussurravam que a distribuição do filme em certos países era feita por sindicatos ansiosos para lavar mais do que apenas seu dinheiro, através de um filme de grande nome. No entanto, apesar de todas as suas origens sombrias, o filme de Leone se destaca, uma obra-prima que é tanto um produto de seus apoiadores do mundo real quanto de seu lendário diretor. No final, os gangsters mais poderosos não estavam na tela. Eles estavam nos créditos, contando a bilheteria e garantindo que seus nomes nunca chegassem às manchetes. Caminhos Perigosos, 1973. Os Bons Companheiros de Martin Scorsese não apenas retratou o submundo da Little Italy de Nova York, foi praticamente um álbum de fotos de família financiado pelos verdadeiros mafiosos do bairro. Imagine isso. É 1972 e Scorsese é um diretor faminto e não comprovado, com uma visão tão crua, tão autêntica, que até os produtores mais descolados de Hollywood hesitaram. Naquela época, ninguém queria financiar um filme sobre bandidos de pequeno porte, lutando por respeito, exceto, é claro, os próprios bandidos de pequeno porte. Financiar Mean Streets foi um exercício de negociação nos bastidores à moda antiga. Scorsese e o produtor Jonathan Taplin vasculharam todos os clubes esfumaçados, bares sujos e clubes sociais privados em Little Italy em busca de dinheiro. Os grandes estúdios não queriam nada com um projeto que parecia mais uma gravação de vigilância do FBI do que um roteiro de filme. Então, o dinheiro veio do único lugar disposto a arriscar: as ruas. Taplin mais tarde admitiu, sem um pingo de vergonha, que grande parte do orçamento do filme foi montada com empréstimos dados por donos de boates locais, agiotas e outras figuras empreendedoras com sotaques carregados e pouca paciência para a papelada. Eles não eram apenas fãs de cinema. Alguns estavam lavando dinheiro, outros queriam ver suas próprias lendas imortalizadas no filme. O reembolso não era uma questão de taxas de juros. Era mais: você sabe onde me encontrar se o filme fizer sucesso. Dizem que uma briga de bar particularmente violenta no filme foi inspirada por uma luta real envolvendo um dos investidores. Um cara que insistiu em fazer uma participação especial e conseguiu bem no meio da ação. Segurança no set? Isso veio por cortesia dos chefes do bairro, que incentivaram os negócios locais a fecharem para as filmagens em troca de alguns envelopes e um pouco de publicidade gratuita. Esta era uma produção onde o serviço de catering significava canole da padaria da família, e a decoração do set vinha por cortesia de quem devia um favor à máfia naquela semana. Scorsese mais tarde confessaria que estava constantemente nervoso, não apenas por suas escolhas artísticas, mas por quem poderia aparecer no set procurando sua parte. Ele sabia, no fundo, que sem o patrocínio do submundo, Mean Streets teria morrido em uma pilha de cartas de rejeição. Em vez disso, tornou-se seu sucesso, lançando uma carreira e estabelecendo o modelo para todos os filmes de máfia que se seguiram. A ironia suprema. Mean Streets é um filme sobre um cara desesperado para escapar da vida criminosa, financiado e protegido por homens que nunca realmente quiseram deixá-la para trás, só em Hollywood ou na Little Italy. Cleopatra Jones e o Cassino de Ouro, 1975. Nem todo filme financiado por crimes acaba na coleção Criterion. Alguns simplesmente se tornam lendas cult, impregnados de escândalo, emoções baratas e um cheiro de algo ilegal no ar. Entre Cleopatra Jones e o Cassino de Ouro. Este não era apenas uma sequência de blaxploitation, era uma aula magistral em lavagem cinematográfica, onde senhores do crime de ambos os lados do Pacífico lucravam com o boom dos filmes B. A onda de blaxploitation dos anos 1970 era o velho oeste de Hollywood para sonhos de baixo orçamento e golpes de alto risco. Os grandes estúdios, desesperados por sucessos, mal piscavam quando investidores chegavam de terno risca de giz e correntes de ouro, com malas cheias de notas não marcadas. Para Cleopatra Jones e o Cassino de Ouro, o rastro do dinheiro levou das ruas do Harlem aos becos iluminados de neon de Hong Kong. Mafiosos americanos, enriquecidos com negócios de drogas e cassinos, viam Hollywood como a lavanderia perfeita para seus lucros.
Mas eles não eram os únicos com cifrões nos olhos. Chefes de tríades chinesas queriam uma parte da febre do Kung Fu, ansiosos para lavar dinheiro de cassinos e boates diretamente na magia do cinema. O set era um circo de influência do submundo. Os atores relataram a presença de vigilantes, não assistentes de estúdio, mas verdadeiros capangas estacionados no set, com os olhos fixos nos livros de contabilidade e protegendo o investimento. Não se tratava apenas de contar o dinheiro. Essas figuras sombrias ofereciam conselhos sobre tudo, desde o guarda-roupa até o diálogo, ansiosos para garantir que suas comunidades fossem mostradas sob a luz certa, ou pelo menos não fossem mostradas de forma alguma. Chamadas de elenco às vezes também serviam como cobranças de dívidas. Membros da equipe sussurravam sobre papéis dados a amigos dos sindicatos ou a apostadores locais que precisavam pagar uma mão ruim. Quer um papel como figurante? Talvez ganhe primeiro no Mahjong. Até os locais de filmagem refletiam o caos. As cenas cruciais do filme não foram garantidas com autorizações, mas com um aceno do líder da tríade local. O que significava que a polícia se mantinha afastada e as câmeras rodavam em alguns dos cantos mais perigosos da vida real de Hong Kong. Fora do set, pelo menos um produtor foi posteriormente preso por acusações de extorsão. Sua carreira no cinema foi exposta como apenas mais uma fachada para mover lucros criminosos através das fronteiras. E ainda assim, apesar de suas origens obscuras, Cleopatra Jones e o Cassino de Ouro ainda brilha como um sonho febril do estilo dos anos 70. Ousado, rápido e absolutamente despreocupado com suas raízes fora da lei, tornou-se um clássico cult, um testemunho de como Hollywood sempre encontrará uma maneira de transformar o pior dinheiro nos filmes mais selvagens. Às vezes, o verdadeiro esquema não está na tela. É quem está pagando pela pipoca. Então, da próxima vez que você se acomodar para um clássico do crime, lembre-se, às vezes, o verdadeiro drama está escondido nos créditos de abertura. Hollywood sempre teve uma queda por fora da lei, mas quando o dinheiro vem direto da máfia, cada cena parece um pouco mais perigosa e muito mais real. Qual dessas histórias te surpreendeu mais? Deixe seus pensamentos abaixo, aperte o botão de inscrever-se e nos diga: você arriscaria a máfia pela sua chance de glória em Hollywood? Continue assistindo e mantenha seus amigos por perto.